Salve rubro-negros, vamos agora de F-Show e tudo sobre essa possível venda do Pedro. Crédito de imagem ESPN Brasil, grupo diz no link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para receber nosso material, que isso é muito importante, e chega dando aquele like, porque ajuda demais a elevar o canal ainda mais. Eu agradeço. Compartilha, comenta e bora lá. Negociar Pedro é uma insanidade? O que você diz? Vamos lá. E o tema é Flamengo. Senhoras e senhores, nas últimas horas surgiu um tema que ganhou corpo, ganhou volume em relação à torcida, em relação à crítica. O Pedro e o Flamengo. E nesse cenário também o Felipe Luiz. Sem espaço com o Felipe Luiz, o Flamengo pode vender Pedro? Essa interrogação aparece porque, de acordo com a nossa apuração aqui da ESPN, o Flamengo não quer se desfazer do Pedro. Mas alguns jornalistas, e eu vou citar a fonte aqui, o Mauro César Pereira, citou que o Flamengo pode sim vender o Pedro. E aí estavam questionando até o valor, se seria um valor aquém do que se espera receber do Pedro ou um valor que estava adequado ao mercado. Se falar que quer vender, vai sair por menos. Não, se falar que... Exatamente. É perfeito, Biener, a lógica do mercado. Lembrando que ele tem um histórico pelo Flamengo, mas hoje ele está na reserva, por isso que você citou muito bem na análise do mercado. Muita gente falando que o Pedro teria perdido espaço também no coração e na mente do Felipe Luiz, no trabalho dele. Mas nós resgatamos uma sonora, que nós vamos colocar primeiro essas palavras do Felipe Luiz, depois vamos abrir um debate aqui. Essa sonora, para vocês terem uma ideia, foi em fevereiro. O Flamengo ganha a Supercopa em cima do Botafogo. Em fevereiro, o Felipe e o Pedro estavam se recuperando, lembra, de contusão? E o Felipe Luiz falou isso aí. Vamos lá. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Essa sonora, ela foi em fevereiro, mas ela poderia ser atual porque ela termina com uma parte de o campo está respondendo. Pedro e a possibilidade de saída dele. Fosse você o Boto, fosse você o presidente do Flamengo, você liberaria Pedro para ser negociado? É o seguinte, aquela frase do Felipe Luiz, após a Supercopa, ela é autoexplicativa. O campo fala, a gente sabe. O programa fala, a televisão fala e o campo fala. E o campo tá falando, Pedro, você não tá bem. O Pedro, infelizmente, é um cara muito bacana, jogador de bola, mas essa foi a segunda lesão grave, né? Ele teve 2 lesões muito graves e ele não voltou no nível que se esperava. O nível que a gente sabe que ele tem. Para muita gente, alguns meses atrás, ele seria o 9 da seleção brasileira. Uma posição carente e na seleção muita gente vislumbrava. É esse o cara. Quando ele tiver são, ele jogará não só no Flamengo, como jogará também na seleção brasileira. E hoje, tanto o Carlo Ancelotti, eu acho que não tem condições de convocá-lo, e mesmo o Felipe Luiz não tem como colocá-lo como titular pelo que ele vem apresentando ou pelo que ele não vem apresentando. Então, eu acho que é possível sim, diante de uma boa proposta, algo que seja bom para Pedro, para o Flamengo, uma negociação. Aliás, acho que foi o Vicente Mateus, né? Tem uma frase famosa que não existe jogador inegociável. Não. Ele disse que não tinha jogador imprestável, né? Era isso. Não tinha jogador inegociável, invendável e imprestável. Então, o Flamengo tem um elenco farto, rico, aliás, com mais dinheiro ainda, né, com a saída do Gerson. Não há necessidade de venda. Flamengo, diferentemente de outros clubes, como o São Paulo, por exemplo, e eu falei que o São Paulo estaria na pauta, e o São Paulo é o próximo adversário do Flamengo. De novo, isso o Flamengo não vai pegar agora o Bayern nos Estados Unidos. Ele vai pegar o São Paulo do Crespão no Maracanã sem Igor Vinícius. E aí, você não precisa do Pedro para ganhar do São Paulo, que está aí perto da zona do rebaixamento. Então, o Felipe Luiz, que tem o grupo na mão, e é muito justo, correto, tem que ser assim. O treinador não pode ser amiguinho.
E o Felipe Luiz, ele trabalhou com muitos jogadores que estão no elenco do Flamengo. O Felipe Luiz não pode trabalhar com coleguismo, que é uma coisa que a gente vê muito no nosso programa. E é isso, eu acho que pode ser sim que esta janela seja a janela de saída de Pedro. Professor Celso Ardengui, com o seu supercomputador que está na sua mente. Sim, aqui. Sabe por quê, Nath? Eu ouvi o seguinte. Eu falo do Pedro. O Felipe Luiz não usa o Pedro porque ele não se encaixa na tática do Pedro. E muita gente aí no chat, você que está em casa pode mandar vídeos também, muita gente lembrando que ele utiliza Michael, Cebolinha, muitos caras que estão oscilando, igual o Pedro. Sabe o que todos esses caras têm em comum? Taticamente, casa Felipe Luiz todos esses caras têm e em comum? Pedro? Claro que casa. Todos esses caras têm em comum que eles fazem uma marcação na saída de bola muito intensa, que é uma das premissas do trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz precisa de atacantes que marquem a saída de bola. Barulhinho é interessante. É do supercomputador. O Pedro, ele não se predispõe a fazer isso, mas eu acho, Edu, que tem alguns jogadores que eles têm... Frio, então? Eles podem não exercer essa marcação. Vai fazer falta? Encaixadinho. Vai fazer falta. Claro. É que assim... Que é o encaixe do time. O Juninho foi contratado pelo Flamengo para fazer o quê? Para marcar a saída de bola, porque ele é um jogador que se entrega bastante. Mas o Juninho não entrega a mesma qualidade na frente do gol do que o Pedro te entrega. Então eu acho que assim, o próprio Felipe Luiz falou, e eu acho muito engraçado que ele tenha virado um jogador dispensável da noite pro dia. Porque o Felipe Luiz, ele é para mim, um técnico capaz de montar um time, não só para jogar em função do Pedro, mas desenvolver alguma maneira em que o Pedro seja menos exigido taticamente. Talvez com pontas que marquem mais, colocar um Bruno Henrique, um Plata. Mesmo com a Arrascaeta junto? Com a Arrascaeta junto? Talvez, se colocar os dois à frente, você vai marcar com 2 jogadores a menos, mas você vai ter a qualidade desses jogadores quando você recupera a bola. Eu acho que um jogador que nas últimas 3 temporadas, porque o Pedro ele te entrega muito mais do que gol, o Pedro te entrega constância também em termos de jogos. Fui atrás dos números dele nas últimas 3 temporadas, ele tem temporadas todas acima, pelo menos, ou pelo menos beirando ali os 50 jogos. Tem uma temporada de 49 jogos, que foi em 2022, se eu não me engano, que ele fez, na verdade, 59 jogos em 2022, foi a temporada de menos gols dele nessas últimas 3, mas que a gente lembra na Libertadores de 2022. Foi o rei da América. O Pedro acabou com a Libertadores e foi um dos principais jogadores do Flamengo. Eu acho que o Pedro, ele te entrega, além de tudo, Edu, uma variação tática muito importante, até mesmo para você ter um centroavante, porque se o Pedro fosse único e exclusivamente um centroavante grandalhão, que fica lá dentro da área esperando bola, é uma coisa. Ele, no jogo contra o Corinthians, por exemplo, que ele marca 2 gols, ele mostrou que ele vai muito além disso. Ele é um cara que se movimenta, vem buscar bola, faz parede, ajuda, principalmente Vem comigo, Bubu. Ele atrai a marcação e abre espaço para que os pontas possam atacar. Ele arrasta a marcação, arrasta os zagueiros. Ele já falou de marcar encaixadinho e atrair para liberar. No frio é muito bom marcar encaixadinho. Mas tem um ponto. E aí, para com essas loucuradas. Depois a gente toma bronca por sua causa. Você viu que o campo fala e o computador fala. Eu acho que tem algum... Ô, Celso, mas só uma coisa. O que você falou, eu queria pegar uma observação que não é tua. Mas se um treinador quer usar um centroavante, porque ele tem que usar aquele do que aquele. Esse aqui é bom porque ele marca melhor. Centroavante é pra fazer gol. Eu ia falar isso. O Pedro tem que jogar, não tem, Nath? Teve uma época que o atacante estava lá pra fazer gol, não pra fazer marcação. Assim, eu acho que tem... Você só fazer gol? Gabriel... Só? Mas é gol, irmão. O que vale é a bola no gol, não é? O Flamengo faz poucos Nath. gols. A Nath vai entupir você. O Flamengo não faz gol sem Pedro, vai é falar, isso? vocês vão ver agora. Eu acho que no futebol de hoje, futebol atual, aí, esse futebol mais gourmetizado, o goleiro ele tem que saber jogar com o pé também, é importante. A gente já viu o atacante em Copa do Mundo sendo auxiliar de lateral e não fazendo gols. A gente já viu uma série de coisas. Eu acho que assim, o Pedro, ele, pra mim, Natália Ferrão, ele não é dispensável. É difícil encontrar hoje um atacante com as características que ele tem. Há um tempo ele era o cara que ficava muito preso ali. De um tempo pra cá ele tem se movimentado mais, saído mais da área, como o Celso falou. Ele volta muito bem e surpreende na recuperação. Ele volta até antes do que era previsto, devido à lesão dele. Ele volta muito bem, marcando gols, e depois tem uma queda. A gente tem que entender qual é o processo dessa queda de produção dele. É uma questão física? É uma questão emocional? É uma questão juntos os dois?
Por que o Felipe Luiz não está escalando ele, sendo que ele gosta do jogador? Então tem alguma coisa aí que a gente também está esquecendo de pontuar. Ou a gente não tem essa informação. Então eu não acho que o Pedro é um jogador dispensável. Eu acho que para a característica dele individual ali, olhando realmente o 9, o camisa 9... É difícil, Edu, hoje. Ele fala que é difícil o lateral. Esse 9 de característica é difícil. Quer ver, por exemplo, só sim ou não? Você venderia o Pedro? De jeito nenhum. Então tá 2-1 para não liberar o Pedro. Ô Birner, você que tal qual o Celso, vocês gostam de futebol com azeite trufado. É gourmetizar, bota um azeitinho trufado. Aí o atacante que marca. Eu gosto de atacante que faz gol. Eu gosto de time ganhar jogo. Então, o atacante que faz gol. O Pedro faz gol. Você acha que o Flamengo faz poucos gols? Eu acho que o Flamengo faz bons gols e o Pedro satisfeito com o desempenho ofensivo do Flamengo? O Pedro foi reserva aí nos 2 jogos importantes Primeiro, eu não acho o Pedro um jogador dispensável. E se alguém me oferecesse o Pedro por 15 milhões de euros, eu ficaria desconfiado. Porque deve ter algum problema físico, deve ter alguma coisa, porque é muito barato para um jogador desse nível. Mas eu também não acho que o Pedro precisa ser o titular absoluto do Flamengo. Eu acho que o Felipe tem que trabalhar em cima das virtudes dos seus jogadores e com o Pedro bem, ele precisa ter ideias de jogo para utilizar o Pedro quando ele achar que o Pedro se encaixa mais em ideia de jogo específica. Por exemplo, contra o Bayern de Munique. Pedro voando, em forma, eu não escalaria. No futebol brasileiro, contra equipes mais fracas, que vão jogar muito fechadas... Perfeito. E que não tentam sair jogando. Eu escalaria, que aquelas que usam muito chutão, lançamento pra frente, se livram da bola o tempo inteiro. Eu usaria o Pedro. Então, primeiro, se for esse o valor, eu acho estranhíssimo. E ficaria desconfiado. Coisa 2, tem o lado do atleta. E o atleta pode querer jogar constantemente porque ele tem qualidade para isso. E pode saber que do jeito que o Felipe trabalha, ele não vai jogar constantemente. Ou ele vai jogar menos do que ele acha que ele tem que jogar. E ele tem o direito de querer ir embora. Só para lembrar o que disse o Birner, do incômodo, eu, Eduardo, prefiro o jogador que se sinta incomodado de estar na reserva do que o cara que fica lá sentado bonito. Mas lembra que é a segunda vez do incômodo dele. É a segunda vez que ele já quer sair depois de ficar no banco. Tem um histórico no Flamengo. Ele ficou muito tempo para ganhar a posição do Gabigol. Isso. Né, até chegar o Dorival ali, colocar ele com o Gabigol. Então, ele talvez esse histórico tenha cansado o Pedro. E talvez isso reflita no dia a dia do trabalho dele. Não sei, eu tô tentando especular aqui. Ficou incomodado. Não tem a menor lógica você dispensar um jogador desse por 15 milhões de euros. É muito estranho. E assim, Edu, eu acho que até mesmo dentro das circunstâncias de jogo que a gente estava falando, né? O futebol com azeite trufado. Isso é a Nath que falou que você é importante até mesmo contra um time que marca um pouco mais em cima, se você tá com dificuldade de sair jogando, talvez você coloque o Pedro, que é um jogador que pode sustentar a marcação, receber um tijolo, uma geladeira, um micro-ondas, máquina de lavar, ele mata no peito e consegue sustentar a marcação. Então, eu acho que o Pedro, ele é importante em vários contextos. E, de novo, o Pedro te entrega, além de gol, ele te entrega jogos por temporada. Os números mostram isso, as últimas 3 temporadas. A temporada passada ele fez 49 jogos, a anterior ele fez 60 e a outra 59 jogos. Então tem muita gente falando, não, porque o Pedro se lesiona muito, ele pode ter algum problema físico sim. Eu estou muito com a questão do Birner, é um valor barato. Se a gente for parar para pensar, o Pedro lá atrás, quando o Palmeiras, em tese, fez uma proposta, né, foram 110 milhões de reais mais 2 jogadores. De lá para cá, acho que o Pedro valorizou, né? O Pedro foi seleção brasileira, é um jogador... Sim, o Marcel me lembra aqui que ele tem 28 anos. É uma idade, mas assim, é uma idade... Pergunta pro Marcel se ele prefere o Pedro ou o Vitor Roque. O Marcel tá... Marcel tá trabalhando... Edu, e assim, eu não entendo como o Pedro pode ter virado dispensável. Eu acho que me parece muito mais um movimento mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Você acha mesmo? Me parece muito, eu não tenho... eu acho uma insanidade, depois de 5 jogos de Campeonato Mundial de Clubes, a gente está aqui debatendo sobre... Sim, respondendo a pergunta, negociar o Pedro para mim é uma insanidade, sim, porque é o melhor 9 em termos de 9, camisa 9. A função do 9 do futebol raiz, do que você ama. É isso que eu gosto. Ele é o 9. Ele não jogaria? O centroavante, aqui todo mundo concorda que ele é a primeira prateleira do Mas o Abel Ferreira, o seu técnico preferido, deve começar o jogo contra o Chelsea sem o centroavante de fato, que é o Flávio Lopes que você criticava e começar com o Vitor Roque. Não, se fosse o Pedro jogava, eu acho. Tá. Eu tô fazendo uma conta aqui. E quanto você tá fazendo? 2 mais 2 é 4. Não, tô fazendo, mas vocês têm que ter paciência. Tá bom, então deixa eu Não, então vai fazendo aí. Vou te falar uma coisa, quando você faz antes do programa, você já tem que chegar no programa. Nath. Não, mas é que, assim, eu tenho insights. Então, por exemplo, eu pensei, quanto que o Palmeiras pagou no Tigrinho? Muito. Que a Leila apresentou como o camisa 9. 25 milhões. 25 milhões de euros. Isso.
Então, o Pedro é uma pechincha. O Palmeiras já tentou o Pedro, lembra? Vai ser vendido por 15 milhões? Que o Pedro tava meio ali, nesse vai, não vai, então, chove, não molha. E aí o Palmeiras mostrou interesse. O Flamengo, não, pro Palmeiras eu não vejo de jeito nenhum. O Pedro não sai daqui. Então, se fosse a Leila, você ia pra cima? Pra contratar? Eu não vou falar que você é palmeirense porque você torce pro Rio Branco. Mas assim, será que o palmeirense não preferiu o Pedro ao Vitor Roque? Nossa. Ainda mais... 15 milhões de euros, o outro 25 Tigrinho. Não, é que assim, então. eu acho que a gente tem que... Mas, Celso, para valor. Mas o que o Bubu falou é negócio, é mercado. Mas já tá batido o martelo, que é 15 milhões? Um jogador muito mais jovem, jogador de 20 anos, com potencial de revida. Se o Palmeiras oferecesse... potencial de jogar, o Pedro, ele aposenta, o Vitor Roque ainda tá jogando bola. Eu concordo contigo. Mas peraí, não pode colocar 25 e 15, um do lado do outro e achar que... É que o Palmeiras, um tempo atrás, teve interesse no Pedro, porque ele queria um camisa 9. Se o Palmeiras oferecesse 25 milhões de euros, que é o que ele pagou pelo Tigrinho, oferecesse pro Flamengo 25 milhões de euros, eu quero o Pedro. Não seria um bom negócio? Mas agora é muito fácil a gente falar, né? Agora é muito fácil. É ser engenheiro de obra pronta, falar que esse Pedro... No Brasil, o único time que pode comprar o Pedro do Flamengo é o Palmeiras. O único tem dinheiro. Quer ver? Eu acho que eu tô entendendo o que o Bubu tá falando aqui. Então, o que você quer dizer é o seguinte, se você fosse um dirigente do Palmeiras, vendo a situação toda, você ia de novo, oi Pedro, tudo bem? Eu sumido. Agora é difícil porque já houve um investimento, mas o Palmeiras vai voltar cheio da grana aí. O Palmeiras mais de 200 milhões de reais só de premiação, mais que o Flamengo que foi eliminado então, antes. Pra não, poderia. Acho que você pegaria a premiação do Mundial inteira e investiria. Acho que a Leila poderia chegar e fazer uma aposta, ligar. Né? Não sei se a relação é tão boa entre Palmeiras e Flamengo, tem a rivalidade e tal, mas é negócio, é mercado. Você tem interesse? O que o Bubu tá contando... Eu pago 25 milhões de euros, ofereço. Eu vou ampliar. O Palmeiras vai perder o Estevão negociado e o Paulinho vai passar por cirurgia. Então, tem espaço para o Pedro no ataque. São posições totalmente diferentes. Não, tudo bem, mas tô dizendo pro ataque. Teria que abrir mão do Flávio Lopes, por exemplo, que você tem o Luigi que tá subindo. Não, tudo bem, mas você tem ali, você vai acomodando. Jogador bom acomoda. E, de novo, eu acho que é um jogador que te dá mais uma variação. E você tira... o Pedro, ele é um jogador apesar dele ter sido apresentado como camisa 9, o Vitor Roque, ele é um camisa 9 de outra formação como jogador. Ele é um 9 de movimentação, um cara que vai baixar, que vai atacar espaço, que não necessariamente vai ficar dentro da área para receber bola, não necessariamente vai fazer o que o Pedro faz de sustentar, que eu falei, chutão para frente, se a bola cai no pé do Vitor Roque de costas pro zagueiro, 99% das vezes o Vitor Roque não vai conseguir reter essa bola para sair jogando. O Pedro é diferente. Eu acho que é importante você ter essa variação e por isso faz menos sentido ainda o Flamengo liberar o Pedro. Não, sim, Celso, eu tô entendendo o que você tá falando. O que eu acho é que a observação do Bubu é a observação de mercado. Muito boa. Quando o cara vira, e o Birner também foi muito feliz quando ele fala, eles falam que não vão negociar, e eu até a nossa apuração. Eu acho até que o Flamengo não vai negociar. Acho que foi um incômodo e daqui a pouco os caras estão jogando e vai dar tudo certo. Pro Flamengo e pro Pedro. Mas... Vocês acham que o Flamengo vai vender o Pedro pro mercado nacional? Não vai, acho que também eu só acho que não vai acontecer, simples assim. Eu acho que o Felipe Luiz não vai liberar por 15, eu também acho que não. Por 20, 25, se chegar uma proposta astronômica pelo Pedro, ele libera. E não de um rival. Mas hoje, muito menos de um rival. E não faz o menor sentido hoje. Não faz o menor sentido. Se em fevereiro ele era o melhor 9 do Brasil, no dia 3 de julho, às 13h33, ele é um jogador dispensável? Não. A conta não fecha. Ele tem que jogar. Sem esse negócio de time. Vamos ver o adversário. Quem sai? O 9 tem que jogar sempre. Eu acho que ele pode jogar. Eu acho que ele pode jogar. Ô, Bina, sabe que tem um olhar, e você que gosta de ver muito a hashtag paz, que você cita sempre, o Flamengo é um time que está liderando o brasileiro, está bem na Libertadores, tá bem nas competições que vai disputar, até agora eu nem quero lembrar com quem vai jogar na sequência da temporada, e o Flamengo não pode, a minha opinião, e aí eu queria te ouvir, transformar isso num problema, crise, como tinha rival festejando, crise no Flamengo. Eu acho que não tem, mas tem que tomar cuidado com isso não se transformar, né? Por que haveria crise? Da vontade do jogador. Perdemos o jogo com o Bayern de Munique? Não, dessa questão do Pedro, de quero jogar. Tem mais coisa por trás aí. O quê? Tá vendo? Teve uma entrevista do Boto para a Gazeta dello Sport, antes do Mundial lá, da Copa, e perguntaram para ele, da Juventus, tem algum jogador que poderia reforçar o Flamengo, que você acha que seria interessante no Flamengo? E o Boto disse que, olha, pelas necessidades do Flamengo, seria o Vlahovic, que é a posição do Pedro. Do tipo, parece, o Boto deu a entender em entrevista na Europa
que gostaria de ter um centroavante melhor, um cara para essa função. Aí você imagina o Pedro no elenco. Aí tudo bem, eu vou entender. O Pedro escuta isso, poxa, o meu dirigente mas aí faz tá querendo um outro centroavante, acho que não tá satisfeito. Por mais que ele não tenha respondido na Juventus à altura do que a gente imaginava, dá pra Mas no Brasil ele sobra. Eu não vejo necessidade de você abrir mão do Pedro para trazer o Vlahovic. Pra mim não faz sentido, desculpa. Pra mim não faz o menor sentido você abrir mão. O Pedro, primeiro de tudo, ele já está no Flamengo. Acho que isso é uma parte muito importante. Você vai trazer um jogador de fora... Essa é a grande questão. Você vai trazer um jogador de fora... Não, vamos supor que ele se adapte 100%. O Pedro o Vlahovic vai trazer muito mais... Vale a pena você se desfazer de um jogador, talvez para um rival, direto na briga de um título, um Palmeiras, um Fluminense, para trazer um jogador de fora, pagando um salário absurdo, sendo que você tem o Pedro, o que o Vlahovic vai marcar, sabe? Se você for negociar o Pedro para um rival e trouxer o Vlahovic, a conta para mim também não fecha. Para mim, é exatamente o que eu tô falando. Porque você está reforçando muito o rival. E vai trazer um jogador que, se for melhor que o Pedro, vai ser um pouco melhor. Pronto, é isso. Mas se agora você fala assim, o Pedro quer sair, o Pedro quer trabalhar fora, vai pro Zenit, ou vai para o mundo árabe, ou vai para outro lugar, senão que vai ganhar uma grana boa. O exterior vai trazer o Vlahovic, serve, acho que liga periférica. Para mim é isso. Aí beleza. Nata da Europa vai liberar o Pedro pro Boca Juniors. Eu já também, pro River Plate, eu já também nem sei. Mas vai mandar ele pra... Os caras não vão. Tudo bem, você vai mandar o Pedro lá pro Brighton. Tudo bem, aí você traz o Vlahovic, tá tudo certo. Ô, Birner, você acha que o Felipe Luiz vai fazer... Eu tava te perguntando, o Bubu pontuou ali, mas... Aquela conversa do tipo, chega aí, vamos conversar. Vou te usar assim, e eles vão viver felizes para sempre. Eu acho que tem uma... Eu acho que o Felipe vai conversar com ele. Isso deve conversar, inclusive, constantemente. Eu acho que o Felipe ainda é um técnico, vale lembrar, novo na função. Ele saiu de colega dos jogadores, de trabalhador ao lado deles, para liderá-los. Eu acho que o trabalho do Felipe tem sido, olhando de fora, obviamente, na escolha de quem joga, na escolha do jeito do time jogar, na maneira como ele dá entrevistas, extremamente ético. Ele protege os jogadores quando é necessário. Então, eu acho que ele é capaz de conduzir isso no melhor jeito possível. Ele deve saber quais são as intenções do Pedro, as insatisfações do Pedro. Acho que a conversa ali é bem aberta, não deve ficar nada zum por fora. Acho que são jogadores um jogador muito experiente, um treinador que também era um cara muito honesto como profissional quando jogava, muito inteligente. E acho que é um desafio para o Felipe lidar com essa situação, a não ser que a diretoria resolva, repito, negociando o Pedro para bem longe do Brasil, onde o Pedro não vai ser adversário do Flamengo, e trazendo um baita centroavante como o Vlahovic para substituir, porque de qualquer jeito não teria a menor lógica o Flamengo no seu elenco não ter um jogador no centroavante de característica de área, que sabe jogar de costas, sabe fazer um pivô, que sabe definir a jogada rapidamente quando a jogada chega na área de frente. Ele já tem jogadores com todas as outras características. Até um meia que marca pouco, clássico, que ninguém quase tem no futebol. Então, se abrir mão do Pedro, você tem que trazer um outro cara de área, e esse cara tem que ser um cara, no mínimo, comparável ao Pedro, senão não tem a menor lógica a saída do jogador. E são 60, 70 jogos na temporada. Você vai ter um jogo... O Bruno Henrique vai ser suspenso. Não, mas fica tranquilo, ele vai tomar 3 amarelos em algum momento. O Juninho vai se machucar. Ele vai jogar. Bom, galera, o vídeo é isso aí. E eu tenho 3 pontos aqui pra ressaltar. Primeiro, o Pedro, um ano e meio atrás, cara, ele era indiscutível. O Pedro, ele era o matador, era o que mais fazia gol. No Brasil não tinha mais que fazia mais gol do que ele. O cara era absoluto, jogava muito. O que aconteceu de lá pra cá? A lesão dele é recorrente, beleza? Será se tem algo que o Flamengo põe isso em xeque-mate, que o Pedro não tem mais utilidade, ou daqui pra frente ele vai sofrer mais lesões, algo que tá... Vamos dizer que o Pedro tá em risco de novas lesões, algo do tipo, não vai render mais, talvez é por isso que ele não tá entrando mais. Tem alguma coisa aí, ou não. Isso não vai surgir do nada. Agora, o Birner foi cirúrgico. Será se isso foi anunciado pelo Mauro César? Com a intenção de quem informou ele, já justamente disso, de tipo oferecer o Flamengo, mas não oferecer. Porque se ele põe no mercado o Pedro, todo mundo vai querer pagar mais barato. E aí ele anuncia isso, porque aí quando o time vem atrás, aí ele pode oferecer um valor que seja compatível e que o Flamengo aceite, né? É boa essa daí. O Birner foi inteligente. Terceiro, a questão de rendimento em campo. Cara, quer ver um exemplo grande? É o Harry Kane, mano.
Um exemplo que a gente viu agora. Quando eu vejo o Harry Kane voltando lá atrás, na lateral, dando carrinho no Wesley, o Pedro não faria isso, faria? Por um lado, eu até entendo o Filipe Luís, ele tá certo, tem que ter alguém ali na frente, tão matador quanto o Pedro, mas também que dê pressão na saída de bola. Tem tudo isso para ser estudado. Mas enfim, vamos ver o que acontece daqui pra frente, beleza? O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber o nosso material. E chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço, compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.